Oi gente, tudo bom com vocês? Nesse vídeo eu vim fazer uma introdução à literatura, que é basicamente o início, como tudo começou, as definições, como tudo foi se desenvolvendo, para que nos próximos vídeos vocês entendam mais rápido tudo e vocês tenham mais facilidade em compreender tudo também, né? Porque vocês entendendo como tudo começou, entendendo a base, vai ser mais fácil de vocês entenderem o resto também. Esse vídeo vai ser um vídeo curto, porque vai ser só introduzindo mesmo, apresentando um pouco da literatura. E é isso. Para começar, eu queria que vocês fixassem bem assim, escrevessem no caderno que literatura tem total relação com história. Eu sei que às vezes quando a gente fala de literatura, a gente não liga assim a história, porque a gente tá ligando mais a língua portuguesa, mas literatura tem sim total relação com história. Tá, Laís, mas por quê? Trouxe aqui o termo de literatura para vocês entenderem bem o porquê dessa relação de literatura com história. O que é literatura? Literatura é a expressão do pensamento do homem de acordo com o período histórico em que ele vive. Então, basicamente, literatura vai ser a expressão do pensamento que o homem estava pensando em determinado período histórico. É tipo um exemplo aqui. O que o homem da era medieval pensava? Como é que ele se expressava? Então, basicamente, a literatura vai ser isso. Como a história foi se desenvolvendo, o pensamento do homem também foi se desenvolvendo. Com isso, a gente teve a mudança do pensamento do homem em diversos períodos. Até porque, né, se a gente for analisar bem, o pensamento do homem da era medieval não é um pensamento igual ao do homem que estava vivendo o modernismo. Se a gente for ver até na nossa realidade de hoje mesmo, o pensamento, sei lá, dos nossos bisavós não é igual ao pensamento da gente. Tudo vai mudando, de acordo com o período histórico. Então, com isso, com essas mudanças que foram tendo, a gente teve várias escolas literárias. Tá, mas o que são escolas literárias? Escolas literárias são as diferentes representações do pensamento humano em determinados contextos históricos. Ou seja, eram as representações, eram as produções literárias do homem em cada período histórico. E assim foi chamado de escola literária. Eu trouxe aqui a linha do tempo das escolas literárias, para vocês verem que o pensamento do homem foi mudando e foram tendo diversos períodos para o pensamento do homem ir mudando. Então, eu trouxe aqui o nome de várias escolas literárias para você ver como era frequente essa mudança de pensamento do homem. Teve alguns períodos que foi mais demorado, mas o homem sempre passou de um pensamento para outro. Isso aí foi inevitável. Tá, é importante deixar aqui bem claro para vocês que a maioria dos estudos literários começaram na era medieval. Ou seja, a gente vai ver que foi um período assim onde teve bem extensão assim das escolas literárias. Então, começando, eu trouxe aqui a primeira escola literária, que é o trovadorismo, que se deu do ano de 1189 até o ano de 1418. Depois do trovadorismo, veio o humanismo, que foi do ano de 1418 a 1527. Depois do humanismo, veio o quinhentismo, que foi de 1500 a 1600. É bom, assim, vocês deixarem assim anotado e até fixado que o quinhentismo, ele não é uma escola literária. Ele é apenas um marco do descobrimento do Brasil. É tanto que o nome é quinhentismo no ano de 1500, que foi as primeiras produções literárias dentro do Brasil. Porque até então, o trovadorismo e o humanismo eram europeus, eram escolas literárias europeias. Vocês estão entendendo, né? Gente, qualquer dúvida, vocês podem deixar nos comentários que eu vou tentar responder da melhor forma, porque eu não sou a melhor pessoa em explicação, mas eu espero que vocês estejam entendendo tudo bem direitinho, tá? Então, revisando aqui a linha do tempo das escolas literárias, a gente tem o trovadorismo, tem o humanismo, tem o quinhentismo, que não é totalmente uma escola literária, mas sim um marco do descobrimento do Brasil, o marco das primeiras produções literárias dentro do Brasil, e depois disso a gente vai ter o classicismo, que também era europeu.
que foi de 1527 a 1580. Depois do classicismo, a gente vai ter o barroco, que aí, a partir do barroco, a gente vai ver as primeiras produções literárias do Brasil, porque até então o trovadorismo, o humanismo e o classicismo, as três primeiras escolas literárias eram tudo europeias, eram tudo literatura europeia. A partir do barroco que a gente vai ter as primeiras produções literárias brasileiras, e que aí foi do ano de 1600 a 1768. Então vamos lá, revisando de novo, a gente tem o trovadorismo, tem o humanismo, tem o quinhentismo, que é o marco do descobrimento do Brasil, não é uma escola literária. Temos o classicismo e agora temos o barroco, que é introduzindo as expressões literárias dentro do Brasil. Depois do barroco, a gente vai ter o arcadismo, que foi de 1768 a 1836. Depois do arcadismo, veio o romantismo, que foi de 1836 a 1881. O romantismo, ele é bem famoso, eu acho que muita gente já conhece até um pouco dessa escola literária, e ele foi dividido em 3 fases, no qual a gente também vai ver mais a fundo em um dos próximos vídeos que vai vir por aí. Depois do romantismo, a gente tem o realismo, que foi do ano de 1881 a 1922. Depois do realismo, a gente tem o naturalismo, que também foi de 1881 a 1922. E depois do naturalismo, a gente vai ter o parnasianismo, que foi de 1881 a 1922. Ou seja, eram três escolas literárias que corriam assim, paralelamente. E com isso, a gente pode perceber que teve um pensamento do homem bem ativo. Nessa época, o homem vinha pensando demais. Por isso que a gente teve 3 escolas literárias, que eram expressões diferentes. Cada expressão defendia uma coisa. Então, por isso que a gente teve 3 escolas literárias nesse período, desses anos aí. Porque o pensamento do homem estava muito ativo. O homem vinha com toda. Daí, continuando, depois do parnasianismo, a gente teve o simbolismo, que foi de 1893 a 1922. Depois do simbolismo, a gente tem o modernismo, que foi de 1922 a 1945. O famoso modernismo. E antes disso, do modernismo, a gente vai ver que também teve o pré-modernismo, mas o pré-modernismo não foi uma escola literária, tá? Foi apenas o processo, porque o homem não foi de um pensamento assim pro outro, de uma hora para outra. No instalar de dedos, o homem já estava pensando em outra coisa. Não, teve todo um processo para chegar na escola literária do modernismo, para a gente chegar às expressões literárias do modernismo. É importante, assim, a gente lembrar que a história ela vai evoluindo, o pensamento do homem vai se transformando e a escola literária também vai mudando. É bom que vocês deixem bem isso na mente, porque tudo, se o homem muda, se o período muda, tudo vai mudando junto com ele, tá? Então, gente, o vídeo é esse. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, vocês podem deixar aqui nos comentários. Esse vídeo foi fazendo só uma introdução mesmo ao que é literatura, as escolas literárias, ao que são as escolas literárias e falando das escolas literárias que a gente tem e que a gente vai ver nos próximos vídeos. A gente vai ver desde trovadorismo até modernismo. Então, gente, é isso daí. Obrigado pela atenção e até a próxima.